nesse instante. Levante sua Bíblia bem alto aí. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Nos ajude, Pai, para que nós possamos compreender, entender, aplicar aquilo que diz a tua palavra em nossos corações. Muito obrigado por esse tempo aqui. Que o teu nome seja e continue sendo exaltado em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do versículo 1, é um texto muito conhecido de todos nós, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Esse texto ele é muito conhecido e ele retrata muito bem o derramar do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Retrata muito bem o que aconteceu naquele lugar, naquela hora, e que resultou na maior expansão do Evangelho pelo mundo antigo, onde muitas e muitas pessoas puderam ouvir da palavra de Deus, que resultou inclusive no maior avivamento que a igreja já teve naquela época. Por favor, me consiga um pouco d'água aqui, por favor. E esse tempo foi o tempo onde o evangelho cresceu de forma exponencial. O evangelho foi assim disseminado por conta do derramar do Espírito Santo que está descrito aqui. Mas além disso, além do derramar do Espírito Santo que aconteceu nesse tempo, houve um grande avivamento. E o avivamento na vida do povo de Deus não é simplesmente algo que tem que ser exponencial, algo que acontece aqui, que acontece ali, algo de vez em quando. Não. O avivamento na vida do cristão tem que ser uma necessidade e tem que ser algo buscado. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na busca da palavra de Deus, para receber cada dia mais do Senhor, para que possamos viver uma vida avivada. Quando, querido, o avivamento chega em nossas vidas, nós temos mais fé, nós temos mais ânimo, poder de Deus,
unção. Muito obrigado, que Deus lhe dê um bom casamento. Não sei quem vai fazer o casamento, mas que Deus amém. Então, quando o avivamento chega em nossas vidas, nós recebemos poder de Deus para realizarmos cada vez mais a obra dele. Alguns pensam que avivamento é barulho, som. Alguns pensam que avivamento é pular, é rolar no chão, é babar ali, rolando no chão. Alguns acham que o avivamento é algo que nós vivemos algumas vezes no nosso país. Sim, também é. Mas o avivamento vai muito além disso. Viver o avivamento vai muito além do que a manifestação pública daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Quando o avivamento chega, a minha vida muda, a sua vida muda, a igreja muda. Quando o avivamento chega na minha casa, tudo muda. Porque quando o avivamento chega, o que está chegando junto não é simplesmente um mover, é o Espírito Santo de Deus chegando. Mas eu quero dizer para você, primeiro, o que não é avivamento. Avivamento não é um programa agendado pela igreja, como nós tivemos ontem à noite aqui, um culto de celebração ao Senhor. Não é um avivamento. Não é um ajuntamento de pessoas, igual nós tivemos o ano passado, eu acho, o Descende, eu acho que foi o ano passado, não me lembro, acho que foi. No início do ano passado, antes do carnaval, antes da pandemia, lá em janeiro, final de janeiro. O maior ajuntamento da história do Brasil. Em 2 estádios, simultaneamente, milhares e milhares de pessoas se reuniram durante um dia inteiro para celebrar o Senhor. Você pode ir lá no YouTube e ver que é um dos vídeos mais visualizados da história do Brasil. Aquilo não é um avivamento, aquilo é um encontramento, se é que existe essa palavra, né? É um encontrão, onde as pessoas buscaram, adoraram, mergulharam, sentiram a presença de Deus. Mas se aquilo foi somente ali, não passou para fora dos estádios, foi apenas um ajuntamento, não foi um avivamento, porque o avivamento ele leva mais além, não é uma doutrina. Avivamento não é uma liturgia de culto, não é simplesmente a forma de adorar, não é apenas a eclosão de dons espirituais, manifestações de línguas do Espírito. Isso faz parte do avivamento, mas não é o avivamento. Não é o modismo, que por sinais as modas passam, chegam e vão embora da mesma forma. Não é espiritualidade isolada. Avivar é dar algo, é dar sentido a algo, e principalmente as nossas vidas, algo que está morto, algo que um dia estava preso. É realmente sentir o avivar do Senhor. Avivamento é a intervenção da vida de Deus na história morta do homem. Isso sim, a gente pode considerar como um avivamento. Alguns jovens, uma época, umas jovens holandesas, elas decidiram que iriam entregar suas vidas para o serviço missionário, e elas procuraram a sua igreja, estudaram, buscaram, e elas foram para a guerra, no meio da guerra, para enfrentar as lutas que se passam dentro de uma guerra, para pregar o Evangelho. E quando elas saíram de casa, elas despediram dos seus pais, despediram de seus parentes, porque elas tinham certeza que elas nunca mais voltariam a vê-los, porque o lugar inóspito que elas estavam indo era realmente algo muito difícil no meio da Segunda Guerra. Mas assim elas decidiram e foram
Partiram então em busca da realização daquilo que Deus tinha colocado no coração delas. E elas foram e ficaram lá no meio de soldados e guerra. Uma hora eles estavam de um lado, outra hora eles estavam de outro. Foram pegas várias vezes, presas, apanharam, foram estupradas. Sofreram todo tipo de abuso, mas continuaram lá para pregar o Evangelho. Um dia a família recebeu em casa a notícia de que aquelas duas jovens tinham sido mortas no campo de batalha. E assim como já era previsto, elas foram e não voltaram. As famílias então adoraram a Deus pela vida, ficaram tristes pelo que ocorreram, mas aquelas duas jovens viveram de fato e verdade um avivamento que muitos não querem pagar o preço para viver. Mas por que não dizer que foi um avivamento? Foi sim. Elas entenderam o poder que tinha dentro delas e disponibilizaram a vida delas para viver o sobrenatural de Deus no meio de uma guerra. Sofreram no corpo, mas deixaram um legado muito grande, porque o Evangelho foi pregado no meio da guerra. Para ter avivamento, é preciso ter experiências com Deus. É preciso compreender que você precisa voltar às primeiras, ou à primeira origem. Abacuque diz assim: ouvi a tua palavra e temi. É preciso voltar. No avivamento, Deus cria o homem para voltar a ouvir a palavra de Deus, a voltar a mergulhar na palavra de Deus. Não existe avivamento, querido, sem palavra de Deus. Não existe avivamento sem Bíblia. Não existe avivamento sem estudar, sem buscar a palavra de Deus, porque não é simplesmente algo de se dizer, é algo de se viver. Avivamento é viver todos os dias a palavra do Senhor, é viver todos os dias o que está escrito na palavra do Senhor. Isso sim é viver uma vida avivada. Não é apenas ouvir, mas dar ouvidos. Porque quantas vezes a gente escuta, a gente ouve, mas a gente não escuta. Isso acontece lá em casa direto, né? Você deu risada, eu acho que lá também. Porque assim, às vezes a Andréa fala alguma coisa assim, aí depois ela, você está ouvindo? Tem que perguntar de novo. Porque às vezes a gente ouve, mas não escuta. Porque há uma diferença. Vou dar um exemplo prático para você. Nós estamos aqui agora, você está me escutando, mas também você está ouvindo um som que está por trás aqui. Você não está prestando atenção dele, mas você está ouvindo. Mas você está me escutando, prestando atenção. Assim é o avivamento. É você prestar atenção na palavra de Deus, é você escutar, você praticar, não simplesmente ouvir. Você tem que praticar, porque quando a gente ouve e a gente pratica, vem sobre nós o temor do Senhor, e o temor é o combustível para a ação milagrosa de Deus em nossas vidas. É a busca incansável, é o fogo que ateia o combustível, é a busca da palavra de Deus. É buscando. Poxa, mas eu não tenho tempo. Será se não tem tempo? Será se a gente não tem tempo para buscar ao Senhor, para ler a palavra, para buscar nele? Nós vivemos numa época, querido, que a maior investida do inimigo tem sido para burlar e segurar o nosso tempo. Nós somos bombardeados de todas as coisas. Vou dizer só um exemplo. Você abre aí, qualquer um de nós aqui, não agora, mas se você chega em casa lá, faz o teste depois. Abre o seu Instagram, abre o seu Facebook. No mínimo, você passa meia hora ali. No mínimo, você perde meia hora ali. Rapidinho. Aí você fala assim, poxa, passou meia hora aqui, eu não percebi. Porque é a grande estratégia do inimigo para esse tempo, é tirar o nosso
tempo. Porque se eu me distrair com todas as coisas, se eu me distrair com o que o mundo me oferece, eu não vou ter tempo para a palavra de Deus, eu não vou ter tempo para ouvir. E vou te falar mais, e está distraindo, e está nos distraindo, não é com coisas ruins. Você acessa mensagens às vezes, você acessa às vezes uma pregação, não estou dizendo que não deve fazer não, vou explicar. Você acessa o YouTube lá e você põe na palavra. Só que às vezes você simplesmente escuta aquilo lá, ouve, não escuta, não para prestar atenção. E às vezes nós estamos passando muito tempo com coisas de Deus, mas não estamos envolvidos com os Deus das coisas. E isso tira de nós a experiência para termos um avivamento. Porque o avivamento ele virá na medida que eu tiver experiência com Deus. Todos os fatores, ou todos os fatos, digamos assim, que aconteceram durante toda a história, que gerou um avivamento, antes dele houve uma experiência. Ontem, os jovens que estavam aqui escutaram o pastor Jorge dar umas pinceladas de um assunto que eu já tinha anotado para falar aqui. Você quer ter experiência com Deus? A experiência é marcada pela manifestação intensa da graça de Deus e da presença dEle em nossas vidas. Abacuque 3, 2 e 3 diz assim, e a glória cobriu os céus. No avivamento, querido, no tempo de busca, nós somos confrontados com nossa natureza pecaminosa, diante da santidade de Deus. A nossa natureza fica exposta diante do Senhor. E neste momento, Deus manifesta com infinita graça sobre nós. Libera sobre nós um infinito amor, uma infinita graça. Nós somos inundados com a sua presença e vem sobre nós algo que a gente não consegue entender e que a gente descreve como avivamento. Porque a gente passa a viver experiência. Nós estávamos vindo hoje, agora, no carro para cá para a igreja. Minha esposa compartilhou que ela acordou de manhã e Deus falando com ela que tinha que se envolver mais com o Senhor, buscar mais Ele, esquecer as coisas mais do mundo. Sabe por que é impressionante, querido? Quando a gente começa a se envolver com o Senhor, a gente não consegue parar. E a gente quer mais, a gente quer outro dia, a gente quer depois, a gente quer mais tarde. E quanto mais a gente se envolve, sabe aquele círculo vicioso, que não é um vício, sabe? A gente vai, depois começa de novo e a gente quer mais, e a gente quer acelerar o ciclo. Isso nada mais é do que experiência com Deus e princípios para um avivamento. E aí quando a gente está nesse tempo, a gente passa pelos vales, e a gente tem outro conceito dos vales, porque a gente entende que naquele tempo Deus está ali, e Deus vai nos abençoando, vai nos ajudando, porque a glória do Senhor é mais importante do que os vales. A glória do Senhor é mais importante do que o momento que estivermos passando. Isso é experiência com Deus que traz avivamento. Mas para ter experiência com Deus, precisa, além de mergulhar na palavra, além de ter experiências, as experiências vêm quando a gente busca o Senhor na oração. Nós temos falado sobre orar durante quase 7 anos de igreja. Durante todo esse tempo, nós sempre insistimos e falamos com a igreja sobre orar. Eu me lembro que quando eu tinha, acho que meus 11, 12 anos talvez, eu recebi um livro, ganhei um livro de um pastor na minha cidade, O Poder da Oração, um livrozinho pequenininho assim. Recebi esse livro e guardei esse livro, não li esse livro, comecei a ler, sabe aquele negócio de, não é todo jovem que gosta de ler, nem muito menos adolescente,
para ler na dificuldade. Então, eu peguei aquele livro e li algumas partes, ou as primeiras partes, e guardei. Depois de muitos anos, eu acho que talvez uns 6 anos ou 7 anos, quando eu fui sair da minha cidade, fui morar em Ilhéus, então eu comecei a juntar as minhas cacarecas, as minhas coisinhas para levar. E eu encontrei esse livro, e aí eu resolvi levar esse livro. E quando eu já estava lá em Ilhéus, depois de um tempo, depois assim, uns 2, 3 anos depois, que eu resolvi pegar esse livro e resolvi ler esse livro. Aí eu lembrei, eu lendo aquele livro, depois que eu terminei, eu pensei assim, poxa, eu perdi quase 10 anos. Se eu tivesse tido o conhecimento desse livro há 10 anos atrás, quando eu ganhei esse livro, eu teria vivido muito mais coisas com Deus do que agora. É um livro simples, mas ele me ensinou o poder da oração. A chave que é quando se tem a oração nas mãos. Quando se ora, Deus libera uma chave. E essa chave é recebida através da oração, que abre, e escute bem o que eu vou falar, que abre e fecha qualquer porta. Eu vou falar de novo, porque eu não estou sozinho aqui. A oração, ela abre e fecha qualquer porta. Você entende isso? Entende que Deus tem uma chave mestra. Sabe que a gente, eu me lembro de uma vez que um amigo nosso, o carro dele trancou dentro, e a gente fez de tudo que você imaginar aí para poder abrir esse carro. De tudo que você imaginar. Por último, a gente conseguiu abrir assim, tinha um dedinho no vidro, de tanto forçar o vidro do carro dele. E a gente enfiou um negócio lá, acho que um vergalhar, alguma coisa, ia lá na maçaneta. Não teve jeito de abrir aquele carro. Não teve jeito. Aí, por último, falou assim, não tem jeito não, então vai ter que pagar o chaveiro. E o cara veio lá. Gente, eu nunca vi um trem tão rápido na minha vida. Ganhar um dinheiro tão fácil não, né? Porque é a profissão dele, né? Mas tão ligeiro eu nunca vi. Na época, um bocado de ano atrás aí, R$50. Hoje deve ser uns 100 e lá vai cacetada. O rapaz chegou assim na fechadura do carro, esse carro que é para abrir, pegou 2 chavinhas. Ele não gastou 20 segundos para abrir a porta do carro. Eu fiquei assim, o queixo caiu da boca assim. Não tem condição um negócio desse não. Sabe por quê? Era uma chave chamada chave mestra. Abre qualquer porta. Aí eu perguntei para ele, aí ele mostrou assim ligeirinho e tal, que os chaveiros não gostam muito de mostrar esses negócios, né? As técnicas tem. Aí ele falou, não, aqui abre qualquer porta. Qualquer chave, qualquer fechadura, qualquer lugar a gente abre. De porta, de carro, do que você imaginar aí. Importado ele abre. Porque aqui o negócio não é a chave, é a técnica aqui. E aí eu me lembrei exatamente da oração. É uma chave que você abre e fecha qualquer porta. E traz para a vida da gente avivamento. Traz para a vida da gente experiência. Traz para a vida da gente mover do Espírito Santo. E isso é experiência com Deus. Você quer ter experiência com Deus? Então você tem que mergulhar na busca de oração ao Senhor. Você tem que se afastar de tudo que te afasta de Deus. O que está passando com você hoje, ou que talvez aquilo que você esteja passando, seja talvez um tratamento de Deus para a sua vida. Talvez seja Deus te mostrando assim, olha, vem cá, eu quero te dar experiência. Eu preciso te mostrar isso. Só que nós temos um grande problema de, às vezes nós, quando estamos passando por problemas, a gente busca todas as soluções, mas não busca a solução onde realmente tem solução. E aí a gente fica se martirizando, quebrando a cabeça para um lado, para o outro, e não vai buscar experiência em Deus. Tem um canto que a gente canta aqui, que a gente diz assim,
Opa, rapaz, o negócio vem e some. Espera aí que eu lembro. Oh, Jesus, espera aí. Agora eu lembro. Eu lembro, daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui. Agora ele vem de novo aqui na cabeça. E a gente canta, e às vezes a gente canta sem saber o que a gente está cantando, sem observar, sem ver que realmente Deus quer nos dar experiências, que Deus quer nos mostrar algo, que Deus está nos ensinando, que Deus quer nos levar para um nível mais avançado. A vida cristã, querida, é um degrau. A gente converte, a gente está no primeiro degrau, aí a gente vai conhecendo, a gente vai subindo os degraus, até um momento que a gente está no nível de relacionamento com Deus, de experiência tão grande, de avivamento, porque cada vez mais próximo do Senhor, a gente vai tendo experiência com Ele, a gente vai se envolvendo com Ele, e quanto mais a gente se envolve com Ele, mais experiência nós temos, mais Ele toca, mais Ele muda, mais Ele transforma. Aí a gente vai orando, a gente vai buscando, e Ele vai enchendo, e Ele vai transformando, e a gente vai enfiando a fechadura nas portas, e as portas vai se abrindo, a gente abre uma porta e fala assim, não, essa aqui eu tenho que trancar. A gente vai para outra, não, essa aqui eu tenho que abrir, e o Senhor vai simplesmente movendo, porque cada dia mais há experiências que Ele vai colocando em nossas vidas. Isso é buscar, isso é avivamento, isso é relacionamento. Tem pecados na nossa vida, querido, que são pecados de ação, sabe? Aqueles pecados assim, roubar, matar, prostituição, idolatria. E tem outros pecados que é por omissão. Você pode fazer o bem a alguém e não faz. A Bíblia diz que é pecado. A gente pode buscar ao Senhor para ter uma vida abundante, a gente não busca. A gente pode mergulhar no Senhor, e isso tira de nós experiências, tira de nós a oportunidade de viver. Lembrei, cada vez que a minha fé, gente, que dificuldade, é provada. Quando lembra tem que falar logo, né? Tem que falar logo, senão foge de novo. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de viver, de crescer um pouco mais. Às vezes a gente canta isso assim, né? Mas a gente não percebe que Deus está assim, peraí, você quer crescer um pouquinho mais? Então vou provar a sua fé. Você está cantando isso. Porque se a gente olhar ao contrário, cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance aí de crescer um pouco mais. Então você quer crescer um pouco mais? Então eu vou provar a sua fé. E isso vai trazendo para nós experiência com o Senhor, cada dia mais. Cada dia mais. Você, querido, olha, escute bem isso. Você não vai, pegue isso aí, pegue isso. Você não vai vencer o diabo no céu. Você não vai vencer o diabo. Você não vai vencer as doenças no céu. Você vai vencer o diabo e as doenças aqui na terra. Porque lá no céu é só vitória. Agora é só vitória, né? Eita. Lá no céu é assim, é só vitória. Mas aqui não. Aqui você vence o diabo. Aqui você vence as enfermidades. Aqui você vence as lutas. Aqui você vence as dores. Aqui você enfrenta pela fé. E isso traz experiência e avivamento para você. É aqui. É aqui que você enfrenta e é aqui que você vence. Metais, por exemplo, ouro, precisa de duas coisas para se purificar: água e fogo. Quando retira lá o ouro, lava, né? Dá aquela limpada nele. Mas aí vem o bendito fogo. E o fogo, para purificar o ouro, ele tem que ser mais de 1.200 graus. Para poder queimar toda. Aí como é que nós vamos ter experiências com Deus? Passando pelas duas coisas. Passa pela água e passa pelo fogo. Passa pelo fogo do Espírito Santo. E quanto mais o fogo do Espírito Santo vem, mais experiência a gente tem, mais purificado a gente é, mais experiência a gente tem, mais avivamento a gente recebe, mais avivado a gente fica, porque é isso que é verdadeiramente avivamento. Isso é verdadeiramente experiência com Deus, querido. Se você quer
Aliás, se você não quer o fogo da unção, você vai passar pelo fogo das circunstâncias. Às vezes é muita circunstância. Mas é isso e aquilo, aquilo outro. A gente esquece as circunstâncias, esquece os problemas. Mergulha na unção, mergulha no Espírito Santo, porque aquilo que você vai passar, Deus vai te abençoar. Aí a gente lembra do outro canto. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aí hoje está, né? É assim. Quer ter experiência com Deus, querido? É preciso ter experiência com Deus. Para ter avivamento é preciso mergulhar no Senhor. Todos falam do fato de Tomé ter duvidado ao Senhor. Quando a gente lê essa história, todo mundo só mete a pedra no Tomé, né? Coitado do Tomé. Só leva pedrada. Porque o Tomé duvidou. É tanto que o nome Tomé virou símbolo de descrença, né? Qualquer coisa que Tomé. Não acredita não, Tomé? Porque o Tomé virou símbolo de descrença. Mas a gente vê a história dele e vê que ele não estava no lugar. Ele tinha todo o direito de duvidar. Apesar de ter escutado tudo do Senhor Jesus, ele tinha direito para não acreditar. Ele não estava lá. Depois, quando ele chega, que os discípulos contam para ele: olha, Jesus esteve aqui e nós visualizamos, nós vimos Jesus e tal. Eles: não, eu não acredito, eu não acredito. Então a gente só pega esse fator da vida de Tomé. A gente não lembra, ou talvez a gente não para pensar o que Tomé estava vivendo, o que ele estava passando naquela hora, qual foi a circunstância que ele estava vivendo, qual foi o tratamento de Deus na vida de Tomé que ele estava passando naquela hora, quais eram os problemas que ele estava enfrentando, quais eram as lutas que Tomé estava vivendo. A gente não para pensar, a gente não para observar. Talvez Tomé tivesse com um grande problema lá na sua família, talvez ele tivesse com um grande problema para resolver, e naquele momento não foi suficiente para ele acreditar nas palavras. Mas o interessante é que uma semana depois, Jesus aparece para ele, e aí ele fala assim: Tomé, põe aqui as suas mãos, coloca a sua mão aqui, olha aqui o buraco dos cravos, coloca a sua mão aqui no meu lado, aqui, vê aqui onde foi machucado. E aí naquele momento Tomé diz aquela frase: meu Senhor e meu Deus. Às vezes nós estamos vivendo como Tomé. Às vezes nós temos muitas dificuldades, muitos problemas que nos impedem de ver o Senhor. São as dificuldades às vezes que impedem a gente de enxergar o Senhor Jesus. E aí a gente tem que viver uma experiência sobrenatural para a gente poder falar assim: meu Senhor e meu Deus. O que Deus quer que nós façamos é que vivamos cada dia em busca de experiências com Ele, de encontros reais com Ele, de tocar a mão nas feridas de Jesus, de tocar no lado dele. Se é possível, através da fé a gente pode viver o sobrenatural. Aí a gente encontra, a gente toca no Senhor, a gente é tocado por Ele. E aí a gente lembra naquele momento, eu acredito que quando aquilo aconteceu, os medos, os conflitos, as dificuldades de Tomé todas foram sanadas. As dúvidas, o que ele viveu até aquele instante, tudo acabou ali. Nós precisamos, querido, às vezes ver Jesus face a face, para poder acreditar naquilo que às vezes, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor está falando para nós. Às vezes que o profeta disse, às vezes que nós escutamos aqui na casa do Senhor, às vezes nós estamos tão assim, que a gente precisa que o Senhor desça lá do céu, se coloque de frente e fale assim: toca aqui, meu filho, toca aqui nas minhas mãos. E isso vai te dar experiência. E vou te falar uma coisa: não é errado não.
Não joga pedra em Tomé não, porque nós somos Tomés muitas vezes. Não joga pedra nele não. E não é errado. Não é errado. Às vezes nós precisamos viver experiências como Tomé viveu, de passar por um tempo de dúvida, de passar por um tempo ali de conflito, mas logo em seguida, a Bíblia diz que foi uma semana depois. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a gente não pode deixar as dúvidas por muito tempo. A gente tem que logo buscar o Senhor. Eu acredito, a Bíblia não relata, mas eu acredito que nesses 7 dias aí, uma semana, você já parou para pensar como é que foi a cabeça de Tomé? Porque todo mundo viu Jesus. Todos viram, menos ele. Como é que ficou a cabeça dele? Será que é eu que estou doido? Será possível? Eu acredito que nesses 7 dias ele ficou assim, Senhor, e aí ele foi para o joelho. Eu acredito que ele foi orar, que ele foi buscar, que ele falou, não, Senhor, eu preciso saber, aparece para mim aqui também. E é assim que a gente tem que fazer. Às vezes a gente vê Deus manifestando na vida do irmão, e Deus fala, e Deus cura, e Deus manifesta, e a gente fica de cá, será? Vai para o joelho, vai buscar, e Deus vai se levantar e vai aparecer para você. 7 dias depois, aí ele recebe a gloriosa presença de Jesus. E ele, naquele momento, tudo que ele pensou, ou tudo que ele estava pensando, é sanado ali. Ele passa a viver realmente uma outra experiência com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, anote isso. 2 coisas irá te manter de pé: a palavra de Deus e as experiências com a palavra de Deus. Quando a gente mergulha aqui, a experiência da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio Verbo, que é o próprio Jesus, salta daqui. O que vai te manter de pé é a experiência, é a palavra de Deus e as experiências vividas na palavra de Deus. E para a gente finalizar, ontem o pastor George deu uma pincelada sobre isso aqui. Em 1906, alguns anos atrás, alguns anos atrás, aí, 120, alguma coisa, 5. Chegou em Los Angeles, nos Estados Unidos, um homem negro, cego de um olho, analfabeto, neto de escravos, que não tinha nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma perspectiva de vida, que não tinha experiências em absolutamente nada, chamado William Simon. 1906. Em 8 de abril, ele foi orar em uma casa de uma pessoa chamada Lee, o irmão Lee, que estava doente. E naquele tempo ele começou ali na casa do irmão Lee, começou a orar. Lembre que ele era um homem negro, sem perspectiva, cego, neto de escravos. Depois daquele tempo de oração, eles começaram a ir em outro local, começaram numa rua chamada Brownie. E eles começaram a reunir naquela rua, e pouco tempo depois, apenas reunião de oração, tinham 30 pessoas ali orando. Eram 30 pessoas que diariamente buscavam ao Senhor Jesus, mergulhavam na busca de oração, na busca da palavra de Deus, nada mais que isso. Eu acredito que eles não tinham um louvor, não tinham um som, não tinham um instrumento. Alguns até dizem que o Simon subia em cima de uma caixote para poder pregar, para poder falar. Mas eles mergulhavam ali apenas na presença de Deus, que era tão grande naquele lugar. Na casa da frente, onde eles estavam orando, morava uma moça chamada Dini.
que, sem saber, de repente foi tocada pelo Espírito Santo, e aquela moça começou a tocar piano, sem nunca ter tocado piano na vida, e tocou piano a noite inteira, enquanto eles adoravam, cantavam, celebravam ao Senhor. A Dini tocou piano sem nunca ter sentado num piano, e durante a noite toda, ela tocou e cantou em 6 idiomas diferentes. Me diga o que é isso, se não for um avivamento do Espírito Santo de Deus. Em outro culto, nesse mesmo espaço, eles começaram uma oração às 9 horas da noite, e no outro dia, às 9 horas da manhã, eles não conseguiam parar, o culto continuava. Aquilo começou a dar uma notoriedade tão grande, as pessoas começaram a ir lá para tentar descobrir o que estava acontecendo, para tentar entender o que estava acontecendo naquele lugar. O jornal Times da cidade da época disse que as pessoas passavam no outro lado da rua e eram tocadas pelo Espírito Santo e caíam na rua confessando os seus pecados para o meio-fio. As pessoas simplesmente caíam e começavam a dizer: Senhor, me perdoa por meus pecados. As pessoas eram tocadas simplesmente porque eram tocadas. Muitas pessoas não conseguiam chegar no espaço. Muitas pessoas ficavam a metros do lugar, porque não conseguiam chegar, porque ao chegar perto elas eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu no século passado. E sabe por que aquele culto acabou e teve que mudar de lugar? Porque depois de 72 horas eles adorando naquele lugar, o piso do lugar não aguentou e cedeu, de tanta gente em cima que começou a chegar. Muitos caíram até, ninguém morreu, mas o piso cedeu e eles teve que parar o culto, e aí eles foram para outro lugar. E aí eles foram para um lugar onde até hoje é conhecido como o fenômeno da Rua Azusa, o maior avivamento que os Estados Unidos já experimentou, que ficou marcado em toda a história, que até hoje você pode ir no YouTube, nos livros, e pesquise lá. Chegue em casa hoje e pesquise o fenômeno da Rua Azusa. Tem um documentário de 1 hora e 25 minutos falando somente sobre isso, e você vai entender de fato o que é buscar ao Senhor, o que é avivamento, o que é mergulhar no Espírito Santo, o que é a ação da oração. Isso sim é viver experiências com Deus. Os cultos daquele lugar eram intermitentes, não parava. E se relatam que a 3 quarteirões do lugar já se sentia o cheiro do Espírito Santo. Você quer ter avivamento? Você precisa ter experiência. Muitos contam, eu já vou finalizar, que na Rua Azusa tinha um sobreteto, onde as pessoas, quando conseguiam chegar, muitos aleijados, muitas muletas, muitos chegavam de cadeira de rodas, e a história conta que eles chegavam, quando eles conseguiam chegar no lugar, ninguém precisava levantar a mão, ninguém precisava fazer um apelo, ninguém precisava dizer nada. Eles entravam com a cadeira de roda, e quando eles chegavam na frente assim, automaticamente o Espírito Santo tirava elas da cadeira de roda, elas pegavam aquela cadeira de roda, jogavam lá no teto, lá no outro andar, lá de cima, e já ficava ali celebrando. E aquele lugar em cima virou um cemitério de cadeiras de rodas, de muletas, de pessoas que iam sendo curadas, e eles não tinham onde colocar, ia colocando lá no segundo andar. Tamanho que era o poder de Deus. Gente, nós estamos vivendo uma época, ou a gente mergulha no Espírito Santo, ou a gente mergulha no Senhor, ou muito em breve nós não teremos nada para mergulhar, porque nós estaremos apenas vivendo uma vida superficial.
Mas é tempo da igreja do Senhor, de você que é a igreja, se levantar e dizer assim: eu quero viver experiência com o Senhor, eu não vou deixar isso acabar. O que aconteceu na Rua Azul há 100 e tantos anos atrás, eu quero que aconteça na minha vida hoje. Não é amanhã, é hoje, é agora, é já. É isso que o Senhor espera de nós. Porque eu vou dizer para vocês aqui, olha, você profeta agora. Eu acredito que esse mundo não dura 10 anos. Faça seus planos para daqui a 10 anos. Eu só estou planejando minha vida para mais uns 10. Porque eu acho que no máximo 10 anos Jesus já vem para buscar a sua igreja. E eu estou doido para isso acontecer logo. Que não dá mais. Nós estamos vivendo um tempo ou a gente mergulha no Senhor cada vez mais, ou a gente vai ser soterrado por uma onda que está vindo sobre o mundo, e somente experiências com o Senhor que vai nos fazer vencer todas as coisas. Você quer avivamento na sua vida? Você quer avivamento na sua vida? Amém? Experiência com Deus, palavra, oração, busca. Mais uma vez eu vou te desafiar: tire 30 minutos do seu dia. 30, não é muito. Teve uma vez que Deus falou comigo assim: olha, eu quero o dízimo do seu tempo. E eu assim, é uma luta para cumprir isso, porque não dá, eu não tenho conseguido ainda. Eu confesso que eu ainda não cheguei ainda no naipe ainda desse tempo, mas eu estou chegando lá, uma hora eu chego. Uma hora eu chego. O dízimo do tempo diário é 2 horas e 24 minutos todos os dias. Reserva o seu dízimo para o Senhor. Mas eu te desafio a meia hora. Eu comecei e eu faço assim, eu fiz uma lista de música que dura 30 minutos. E eu coloco essa música lá 30 minutos. Eu começo a escutar e aí eu vou adorar, eu vou ler a Bíblia. Quando termina aquela música, eu sei que acabou 30 minutos. Mas eu vou te desafiar 30 minutos. Quando você terminar os 30 minutos e você tiver com aquilo tão implícito dentro de você, você vai querer 40, você vai querer 45. Depois você vai querer 1 hora. 1 hora vai ficar pouco, você vai querer 1h30. E quando você menos vê, você está muito tempo na presença de Deus. Tem uma frase linda deixa eu ver se eu me lembro quem disse. Se eu não lembrar quem disse, eu lembro a frase. Ele disse assim, eu acho que foi Lutero. Ele disse assim: eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia, que eu não posso começar o dia sem antes ficar 4 horas buscando o Senhor. Há poucos dias atrás, o mundo perdeu um dos maiores evangelistas. Eu não estou falando de Billy Graham, eu estou falando de Paul In-Shu, um homem que transformou a Coreia do Sul com a igreja do avivamento pleno, eu acho que é isso. A maior igreja do mundo, considerada mais de 1 bilhão de membros. Mas você sabe quanto tempo ele passava por dia orando? 7 horas. Todos os dias. 7 horas. E depois das 7 horas de busca, aí sim que ele ia atender, que ele ia cuidar das coisas, que ele ia fazer algo. Era a vida dele isso. Foi honrado. Eu assisti o velório dele pelo YouTube. E é algo assim fantástico quando a gente olha a honra que fizeram para ele, pelo legado que ele deixou. Mas a experiência, ele pagou um preço de viver isso, mas em consequência disso, ele teve nas mãos a maior igreja do mundo. Deus colocou diante dele. Você quer viver um avivamento? É experiência com Deus. É experiência.
E experiência vem com oração e busca. Coloque-se de pé no seu lugar.